Meu irmão e minha irmã, na cura de um cego, na manifestação de Jesus, o milagre acontece. A glória de Deus resplandece. Deus abre os olhos do nosso coração. Evangelho segundo João, capítulo 9, 1 a 41. João 9, 1 a 41. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram então: Como se foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem, que se chama Jesus, fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta? Respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem que ele abriu os olhos. Perguntai a ele: Tem idade? Que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga daquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade? Perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus? Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se esse homem é pecador, não sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntar-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vos disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de admirar em tudo isso é que não sabeis de onde ele é. E, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve os pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se viu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam eles: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor?
para que eu creia nele. Disse-lhe Jesus: Tu vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele. E prostrando-se o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-lhe e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado, mas agora pretendeis ver e vosso pecado subsiste. Palavra da salvação. Através de um cego de nascença, Deus vai confundindo os fariseus, os poderosos, mostrando que Ele é a luz do mundo, a luz da vida. E quando Ele se manifesta, as trevas caem por terra. O cego foi curado, não apenas na visão física, mas aqui dentro, na alma, coisas que os fariseus não tinham. A cura da alma, porque insistiam em negar Jesus, não queriam reconhecer Jesus como Filho de Deus. Alguém que antes era cego, abriu os olhos e agora enxerga o Senhor e o declara Senhor e acolhe Jesus como Salvador. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a nossa cegueira espiritual, cuidado com a nossa falta de visão da verdade. A verdade é Jesus, o que Ele traz a cada um de nós. Neste mundo, muita confusão, muita disputa pelo poder, regras colocadas o tempo todo. Jesus vai dizer: no sábado eu vou curar. O sábado foi feito para o homem e não para o sábado. Verdadeiramente, quem é de Deus acolhe a luz, acolhe Jesus, acolhe a visão espiritual. Peçamos essa graça hoje, que Deus abra a nossa alma, abra o nosso ser, para declarar que Ele é o Senhor definitivamente da nossa vida, da nossa família. Em Jesus, a vida transborda. Em Jesus, as trevas caem por terra definitivamente. E nós podemos dizer: creio, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador.